Muito bem, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Você não se apavore, perder um texto eu repito aqui. Aí você vai dizer, ai pastor, e como é que eu faço para você repetir se eu perdi o texto? Segue o fluxo, irmão. Você perdeu, não olha para trás, não olha para frente e toca o barco aí para você não perder para frente também, tá bom? Então, do mesmo jeito que nós estamos na escola dominical, fisicamente, presencialmente, então nós vamos estar aqui da mesma forma, eu repito, tento, na medida do possível, tornar o mais fácil audivelmente para todos nós, tá? De maneira que eu vou repetir e perdeu, depois você liga para alguém da igreja aí, onde é que está o texto aí que eu estou voando aqui, beleza? Não tem problema não que você vai seguir na pegada, fica tranquilo, tá? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse nosso momento. Pai bendito, obrigado por esse momento tão rico, precioso, que o Senhor nos concede com vida e acima de tudo para gastarmos os nossos dias aprendendo de maneira inicial a ética do reino dos céus, como é viver na tua presença, algo que certamente experimentaremos de maneira plena quando o Senhor voltar, trazendo a cidade celestial dos céus, do qual ansiosamente todos nós aguardamos. Nos dá um tempo aqui útil, instrutivo, de maneira que abençoe e transforme a vida de cada um. Fica conosco, nos dá a atenção necessária e nos conduz à tua verdade. É a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lembrando o que é que nós vimos até aqui. Fica tranquilo, né? Deuteronômio, não precisa abrir não, só presta atenção, tá? Deuteronômio 28. Lembra que a gente viu das dificuldades das pessoas era justamente a falta de alegria e de bondade para servir a despeito da fartura. Lembra disso? Então, o nosso problema é que na fartura, quando sobra, a gente tem dificuldade, e na fartura, quando farta, também. Então, o problema não é se sobra ou se falta, o problema é o que tem dentro do coração para reagir de maneira adequada àquilo que sobra ou àquilo que falta, ok? Mas, uma das coisas importantes é que o resultado de servir a Deus com falta de alegria e bondade, eu só estou dando um F5 aqui, tá? A falta de servir a Deus com alegria e bondade era a mesquinharia, lembra? O homem, ainda que fosse doce, não do jeito que você está pensando, mas doce, fino, gentleman, educado, ele se tornaria mesquinho em relação à sua esposa, à sua família, a mulher em relação ao marido, os pais em relação aos filhos. A mesquinharia seria um resultado. Aliás, diga-se de passagem, é importante a gente pensar que se não servirmos a Deus, lembra? Toda ação tem uma reação. Isso não vale só para aqueles que são descrentes, mas para todo mundo. Quanto mais longe de Deus existe uma consequência, quanto mais perto de Deus existe uma consequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos a última vez sobre essa alegria e bondade, a despeito da fartura que eles não tinham, eles tinham fartura, mas não tinham alegria e bondade, e que a mesquinharia foi o resultado. Então, o contrário disso é para a gente, do mesmo jeito que tem a abundância material, é para servir tanto quanto a abundância espiritual. É ruim, né? Material espiritual, como se o material não fosse espiritual, mas o material é espiritual tanto quanto, ok? Mas eu só estou usando essa nomenclatura por falta de outra, mas para o que eu não quero entrar naquela divisão kantiana que é totalmente falsa, que é platônica, que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Então, eu só estou dizendo isso para mostrar que a ideia de servir a Deus e evitar a mesquinharia, então o contrário disso é que se servíssemos a Deus com alegria e bondade de coração, não é para a gente ter mesquinharia, é para a gente ter fartura. Do mesmo jeito que tem fartura material, para ter generosidade na alma, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai se lembrar do texto onde Moisés foi orientado pela vida de seu sogro, quando ele diz, escolha homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Olha só que interessante. Aborrecer a avareza, o contrário disso é a generosidade. Então Deus espera que a sua igreja seja plena de generosidade, da mesma maneira que a generosidade tem se manifestado fisicamente na vida de todos nós. Se Deus espera que a sua igreja seja abundante, generosa, quanto mais
a liderança da sua igreja. Tem que ser líder em generosidade. Olha só que interessante. Então, não dá... Generosidade não tem nada a ver com mão aberta, tá? Não confunda as coisas. Então, generosidade tem a ver com saber distribuir aquilo que Deus tem nos dado, porque Deus nunca dá nada a nós pensando somente em nós, tá certo? Então, quando Ele dá alguma coisa em nós, Ele está pensando em mais alguém, de qualquer ordem, de qualquer natureza, ok? Então, a gente viu isso. Só estou dando um F5 aqui para a gente esquentar o cérebro, tá? A gente viu também que Ele daria pragas desconhecidas, nem vou falar de Covid, né, de, sei lá, Tenente Vide, sei lá o que aí, né, aí o homem aí, né, o modelinho tá aí, tirando uma da minha aqui, né, tá certo, deixa o modelinho comigo. Então, não interessa se é coronavírus, Tenente Vide, Soldado Vide, qualquer vídeo que vier, vem e volta, não tem acordo, tá certo? A gente precisa aprender que Deus dá coisas desconhecidas a nós, porque as coisas desconhecidas geram inquietação, inquietude, desconfiança, gera incerteza. Não porque Deus quer gerar incerteza, mas para a gente aprender a confiar naquele que nos guia diante de questões que não são da nossa competência. Nesse sentido, Deus fala que Ele guiaria o seu povo pelos caminhos da justiça, por veredas desconhecidas. Aí você está falando assim, pelo amor de Deus, qual é o texto? Então, é que eu não falei o texto, é por isso que você não sabe, é porque eu quero que você preste atenção no argumento. O argumento é que é forte, ok? Para a gente aprender a ser generoso, largar a mão de ser mesquinho, senão Deus daria algumas coisas que são desconhecidas, justamente para a gente aprender a andar e entender que existem coisas que não são da nossa competência, então aprender a andar por veredas desconhecidas a nós, mas planejadas por Ele, inclusive, tá bom? Vimos que Ele daria desmaio da alma, né? Pavor de acontecimentos da vida, uma desproporcionalidade na reação diante de circunstâncias que não exigem aquela postura tomada pela vida de cada um de nós, mas Deus faz isso para a gente largar a mão de ser qualquer coisa que você está pensando, desobediente, ok? Aprender a obedecer, então Deus acaba colocando essas questões. Como a gente viu lá em Provérbios, em alguma gota da vida aí, que eles agiriam não como intrépidos como um leão, mas acabariam agindo sem que ninguém os persiga. Lembra? Aí a mulherada aí que viu o Levítico, né? Qual texto? Não interessa, presta atenção no argumento. Sem que ninguém os persiga, essa é a ideia, né? Da pessoa ficar apavorada. Por quê? Porque isso aqui é da impiedade. Aliás, diga-se de passagem, Provérbios diz que o insensato procura a sabedoria e não acha. É lógico que ele não acha porque ele é insensato, ele está procurando igual a cara dele. Por isso que o provérbio também vai dizer que a sabedoria é alta demais para o insensato. Olha só que interessante. Ele não tem instrumentos que sejam adequados o suficientes para escalar a montanha da sabedoria e encontrar essa sabedoria. Por quê? Porque ele é insensato. Deus não se deixa chegar e achar por quem tem um coração insensato. Ele não se deixa, não se engane. Não é só Deus é acessível, mas tem um jeito para chegar diante dele, tem uma maneira para chegar diante dele, e a única maneira possível por isso que a humildade precede a honra, e a soberba precede a queda, baixa a bola, desinfa, fica no nosso lugar e vai humildemente conversar, porque a conversa não é entre criatura e criatura, e nem entre criador e criador, são níveis completamente diferentes. Aliás, a discussão da intensidade da diferença, eu coloquei no artigo meu, você procura lá na internet, uma breve crítica ao teísmo aberto. Foi publicado na revista de filosofia da Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná. E essa é exatamente uma das críticas que eu faço àqueles que são adeptos dos frioilistas, os teólogos da abertura de Deus, e essa asneira toda aí que infiltrou em algumas ramificações e arraiais evangélicos, tá certo? Que é justamente confundir quem Deus é, achando que Deus é nosso igual, ou achando que nós somos igual a Deus. Não somos de categorias absolutamente diferentes. É Criador e criatura sempre. E essa distinção inclusive de absoluta diferença, ela não será eliminada. É impossível de ser eliminada, por definição. Nem Deus quer tirar, nem tem como tirar isso. Isso é uma definição própria de criador e criatura.
Então, a não distinção nisso gera os frioilistas, teólogos da abertura de Deus, gente que acha que pode ter valores diferentes em relação à pessoa da divindade e à pessoa do ser humano, tá bom? Então, nesse sentido, a gente tem que se colocar no nosso lugar e entender que até no céu essa distinção, eternamente ela continua. Nunca nem houve a pretensão de mudar isso. Deus é criador, nós somos criaturas. Ele é Senhor e nós somos os escravos. Ele manda e a gente obedece. Isso não mudou com Jesus Cristo, nunca vai mudar. Jesus Cristo diz assim: quem quiser vir após mim, dia a dia toma a sua cruz e siga. É vir após ele, não é ir antes dele. Querer ensinar macaco a comer banana, querer ensinar o padre a rezar a missa, querer vir com bolo com fubá quando ele já tem o bolo. Mano, não inventa. A gente vem depois, beleza? Então, nesse sentido, isso traz tranquilidade a nós. Deve trazer tranquilidade a nós. Eu entendo até quando os camaradas falam que Deus é completamente outro. Eu sei que teologia liberal se apossou disso para absolutizar esse tipo de postura, né? É óbvio que é heresia. Deus aliás, deixa eu explicar isso. Deus é completamente outro. Isso é heresia. Achar que é só isso, toda a verdade. Eita, eu já nem lembro o que eu falei mais aqui. Peraí, deixa eu beber água. Deixa eu organizar aqui. Deus é completamente outro, isso é verdade. Isso não é heresia não, tá? Mas absolutizar esse ponto é que é heresia, tá? Achar que é só isso. Não, Deus é completamente outro. Deus é muito diferente de nós. Não há ninguém que seja igual a Ele. Mas ao mesmo tempo Ele habita com contrito e abatido de espírito, ok? Porque quem tenta absolutizar essa postura, tenta colocar, são os deístas, né? Tenta colocar lá Deus num lugar como se ele fosse inacessível. Na verdade, por definição, ele é inacessível, mas ele se deixou ser acessível dentro dos parâmetros dele, ok? Diante disso, a gente já viu todas essas coisas, né? Só um F5 aí para... Beleza? Pegou? Isaías também, eu nem vou dizer o texto, não interessa agora, só presta atenção. A gente deveria procurar diligentemente a Deus, o perverso não aprende a justiça nem na terra da retidão, diferentemente de Acais, que aproveitou toda a situação de opressão e dificuldade para dar vazão às incredulidades e tem um outro nome aqui, a incredulidade e a maldade do seu coração, ok? Então, não são as circunstâncias que geram a maldade em nós, elas são apenas instrumentos para revelar o que existe dentro de nós. É quase como é assim que a gente deve olhar os transtornos mentais, tá? As circunstâncias, se você empurrar, elas pressionam, porque a gente tenta abafar a realidade dos nossos corações, tentando parecer quem não somos, para mais e para menos. Por isso que a ação do Espírito Santo de Deus, quando ele vem na vida de alguém, não vos conformeis com este século, mas sede transformados continuamente pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus faz isso, a reação no verso 3, cada um pense de si como convém, não pense a mais. Olha só, então a ação do Espírito Santo de Deus, transformando a nossa mentalidade, faz com que eu e você comecemos a ter um pensamento radicalmente diferente, na verdade radicalmente real, porque antes era mentiroso, era superfaturado, para cima ou para baixo, não a respeito da sociedade, do mundo, blá 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 blá, a respeito de nós mesmos. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, a gente começa a ter uma visão real de quem somos. E a gente para de querer acusar os políticos de superfaturarem. Eu nem vou dizer que obra que tem aí, mas para quem sabe entender, bom entendedor, um pingo basta, esqueci lá, a minha palavra basta, qualquer coisa do gênero assim. A gente fala dos caras, dos políticos, mas, mano, não vem para cima de Moá não, porque às vezes a gente também superfatura o nosso valor para baixo e para cima. O Espírito Santo de Deus vem quando a gente sabe o nosso valor, o valor das coisas, o valor de quem Deus é, de quem nós somos, do que as coisas são e por aí vai, tá? Então tudo isso aí a gente viu são geradores de angústia. Então a gente deve olhar os transtornos mentais como circunstâncias onde Deus cede
a todos nós que são verdadeiros instrumentos reveladores do que existe dentro de nós, porque a gente fica tentando abafar e esconder quem somos. Não tem jeito. Aí é bom que a circunstância mostre quem somos, tá bom? Seguindo a toada, agora sim, Isaías 26, beleza? Deu para você respirar, pegou a caneta, o cara está até desesperado ali tentando anotar um texto. Não, irmão, fica tranquilo, nós estamos juntos. Isaías 26, pegou? Isaías 26, tá vendo? Não precisa nem colocar textinha. Isaías 26, irmão, todo mundo sabe. Isaías 26, 18, diz assim: concebemos nós aliás, verso 17, como a mulher grávida, que começa aqui a analogia, né? Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce, lembra aí, defende, mulher grávida aí e tal, quando vier o trigêmeo do defende, vai vendo, hein? Ela vai se contorcendo, imagina aquele barrigão de trigêmeo assim, se contorce quando tá para dar à luz, grita nas suas dores, e assim fomos nós na sua presença. A galera dizendo, gritando diante de Deus, ó Senhor, né? Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que nós demos à luz foi vento. Eita! Pensou? Mas o que nós demos à luz foi vento. Preste atenção, porque do mesmo jeito que existem consolações vazias, do mesmo jeito que existem vãs esperanças, coisas que são absolutamente fúteis, inúteis, no ponto de vista de trazer um resultado para gerar tranquilidade na vida de todos nós. O próprio Deus diz assim: ficai estupefatos, ó céus e mar, porque o meu povo me abandonou e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Então, essa postura, uma postura de buscar encher e saciar sua fome e sede em lugares que não podem trazer isso, o resultado é que a gente fica se contorcendo, inquietos, mas o fruto do nosso trabalho é vento. Você lembra que pelos frutos os conhecereis. E essa é uma das posturas que Jesus Cristo diz que a igreja dele deve ter: acautelai-vos. A gente deve ter cautela com um monte de coisa, mas acautelai-vos dos falsos profetas que vêm, na verdade, vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Então, essa galera, essa cautela que a gente deveria ter, por quê? Porque o que eles iriam produzir é vento. Aliás, Paulo vai dizer que a gente deve se estabelecer numa relação cada vez mais próxima e sólida diante do nosso Criador, para não sermos agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Aliás, Judas vai dizer que aquela galera que estava chegando, ele dá vários adjetivos, dentre eles são trovoadas e tempestades, nuvens que não retêm águas. É vento. Então, percebe que mais gosta de arrotar, mas gosta de mostrar que não é vento, que tem substância. E aí a gente olha para a palavra de Paulo no Novo Testamento, quando ele diz que tem gente fazendo ousadas asseverações das quais nem eles mesmos têm ideia do que eles estão falando. É vento. Então, muito cuidado, porque só há uma possibilidade de eu e você produzirmos alimento sólido e não vento. Se eu e você estivermos fincados, como diz Jeremias 17, e aí a gente não teme quando a tempestade vem, quando o sol vem. Por quê? Porque a raiz é profunda. Eu vou falar um pouquinho já sobre isso. E a profundidade da raiz faz com que a gente busque água, e aí a gente não produza vento, mas produza fruto a tempo e a fora de tempo. Beleza? Então, cuidado onde é a fonte da juventude, a fonte geradora dos nossos frutos. Mais do que isso, Provérbios. Deixa eu gastar um pouco de tempo de Provérbios aqui. Provérbios, vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Está fácil.
verso 30, olha só que interessante. 31. Tinha uma galerinha aqui que a gente sabe que Provérbios é escrito em termos de contrastes, e no verso 20, ele diz assim, eu já vou chegar no verso 31, tá? Verso 20 diz assim: grita na rua sabedoria, e nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, e à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Ele está pensando aqui naquela cidade murada, onde os negócios eram feitos na porta da cidade, onde a porta da cidade era guardada por um vigia, onde o sentinela ficava em cima do muro para gritar facilmente se viesse inimigos ou não, tá certo? Então ele está dizendo, a sabedoria está gritando, e a gente vai precisar tomar decisões sobre quais vozes nós vamos ouvir. Acontece que essa galera aqui não quis ouvir, e olha que interessante, como resultado de não querer ouvir, verso 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Então, eles rejeitaram por vontade própria a voz que vinha da parte de Deus. Verso 25, o resultado, lembra? Toda ação tem uma reação. Eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu vou zombar, né? Sim, a gente zomba de Deus quando Deus, ai, pelo amor de Deus, então agora você aprende, aí pra você largar a mão de ficar cavando para si cisternas rotas. Em vindo, verso 27, o vosso terror como a tempestade, olha só, e em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, velho, ó, eu não tenho nenhuma pretensão de achar, você preste bem atenção, nenhuma pretensão de achar que essa situação em que nós nos encontramos, ela é redentiva ou redentora. Não é. O Novo Testamento fala que, pai Abraão, deixa eu ir lá falar com os meus irmãos para que eles não tomem as mesmas atitudes que eu tomei e venham para o mesmo lugar que eu vim. E aí ele diz assim, não. Eles têm a Moisés e os profetas, porque nem que um morto viesse, eles não se deixariam persuadir. Então a ressurreição notadamente comprovada de alguém não seria um fato forte o suficiente para tirar da vida daqueles que rejeitam a sabedoria de Deus aquela nuvem de escuridão, aquela catarata dos olhos da alma, o entupimento das veias do coração espiritual. Não tem jeito, irmão. Então a ressurreição não é forte o suficiente, a ressurreição não de Jesus, né, mas de qualquer um outro, não é forte a despeito dela ser uma prova incontestável, levando quem testemunhou a tomar uma atitude diante daquela prova, ok? Ele diz, olha, faz isso, rejeita a sabedoria de Deus, como ele diz, vocês rejeitaram e não quiseram o meu conselho. Olha como é forte o verso 24 de Provérbios 1. Eu clamei e vocês não quiseram, estendi a mão e não houve que atendesse. Como é que chama aí, o defende lá, o modelinho aí, né? Como é que deixa o cara, quando você estica a mão assim, o cara deixa você no ar aí, como é que é a gíria que a galera fala? No vácuo, isso. A defensora do defende falou aqui daí, né? Você vai cumprimentar o camarada, ele deixa você no vácuo. É isso aí. Deus esticou a mão e o ser humano deixou Deus no vácuo. Consegue imaginar a cena? Toda ação tem uma reação, não se engane. Ninguém age em relação a Deus pro bem e pro mal e fica do mesmo jeito. Você não se engane. Não é eu que quero, não. Eu não tenho nada a ver com peixe, velho. Deixa Deus no vácuo, você resolve com ele. Não tenho nada a ver com a parada. Porque se eu também deixar Deus no vácuo, eu tô do bico do corvo, do mesmo jeito. Então ele diz assim, deixaram Deus no vácuo? Aí o verso 27, quando vos chegar o aperto e a angústia, verso 28, me invocarão, eu não vou responder, procurar-me-ão e eu não vou me deixar achar. Vai vendo. Então é sério
é aquela postura de rejeição diante do clamor de Deus. É o clamor de Deus por intermédio de pessoas. Bem-aventurado aqueles que são pregadores do Evangelho, pregadores da paz, são testemunhas do reino celestial. Quer sejam os pastores, quer sejam todos os crentes. Então, é sério quando Deus levanta a vida de pessoas para testemunhar a respeito da realidade celestial e as pessoas deixam Deus no vácuo. Você não se engane, porque vai chegar a hora em que as pessoas vão clamar e Deus também não vai ouvir. Ah, você vai dizer que isso é novo? Provérbios lá na frente vai dizer, se a tua oração, se você rejeitar a oração do pobre, quando você fizer uma oração a Deus, ele vai te rejeitar. Então isso não é nada novo. E aí ele diz, né? No verso 30, os ingênuos, os filhos, são mortos pelo seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Verso 32, né? Olha só, aos loucos, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Cuidado, irmão. Eu acho que Carl Roger acertou aí, que é daquela terceira força. Tranquilo. Eu acho que ele acertou quando o problema do ser humano está na percepção. O problema é que ele não tem parâmetro suficiente para dizer qual é a percepção que deve regular todas as outras percepções. Esse é que é o problema. A sua impressão de bem-estar leva à loucura. Por isso é que a Bíblia diz, cuidado, profetas, quando vocês ficam dizendo paz, paz, quando não tem paz. Se não tem paz, não tem paz. Se tem paz, tem. Joga limpo. Larga a mão de ficar inventando moda para cima das pessoas, porque elas vão tomar atitudes em cima dos discursos que chegam até ela. Quer seja para deixar Deus no vácuo ou não. Mas ele diz, a impressão de bem-estar leva à perdição. Você tem certeza? Não, mas eu estou bem. Tem certeza que esse bem-estar não é uma falsa impressão? Sabe aquela ideia? O camarada, eu tive algumas. Deixa eu dar duas impressões de bem-estar. Não é exatamente de bem-estar, mas dois exemplos reais de pessoas que tiveram falsas impressões sobre si mesmo e que levou à perdição. Não era obrigatoriamente de bem-estar, mas num certo sentido sim. O primeiro deles bateu a moto, andando a, sei lá, 300 mil por hora aí, bateu a moto, estava junto com um amigo dele, ele parou e disse pro camarada assim, pelo amor de Deus, você me ajuda. A história é realzes, tá? Nas minhas andanças por aí, não foi por aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pode me levar para onde for, ele falou o nome do lugar lá, pode me levar para onde for, eu sou rico, eu tenho dinheiro, me leva, mas não deixa morrer que eu não estou pronto para morrer. Morreu. Pois é, velho, a gente acha que é imortal. O cara diz que nesse tempo, né, você lava a mão com álcool, você mata as bactérias, se tomar vira mortal. Não cai nessa não, irmão, se tomar álcool, você beberrão, você vai ver o imortal, sei que você vai ver. Não cai nessa furada, não. O outro camarada, o médico chegou e disse para ele assim, ó, você precisa tomar um determinado remédio, seu corpo não reage mais, você vai tomar, você vai deitar ali e vai morrer. Você quer chamar alguém, chama, fala com quem você quiser, porque não tem mais volta. Aí ele chamou a mãe dele. Aí o médico falou a mesma coisa, ó, tá vendo seu filho ali? Ele tem um determinado problema, novo, piazão, guri aí, 25 anos, 23 anos. Ó, ele vai tomar um determinado remédio, não tem mais saída ali, o corpo dele não vai reagir, só que ele precisa tomar e ele vai morrer. Então você quer falar alguma coisa pro seu filho, você fala agora. E a mulher disse assim, não, doutor, se Deus quiser vai dar tudo certo. Não, Deus não quer nada, não vai dar certo. Irmão. Eu estou falando que vai morrer. Obviamente dentro dos elementos que ele tinha. Ele vai morrer, então fala o que você tem para falar. Essa falsa percepção. Ela falou meio desconfiada, o guri foi lá, deitou, tomou um remédio e morreu. Não tem coisa que não tem volta, irmão. Como a existência da morte, por exemplo. Eu não gosto de falar da morte. Eu também não. Mas ela é real. Não tem jeito de ignorar esse fato. A gente tem que falar sobre ele. Se falar qual é o melhor remédio sobre ele. Tem gente que, eu espero passar do coronavírus. Aí, beleza. Se você não morrer do coronavírus, você vai morrer de algum vírus. Não tem jeito, velho. Você vai morrer, irmão. Você escreve o que eu estou te falando. É porque eu sou profeta, ninja, girar. Não. É porque alguém falou que vai morrer e não sou eu. Então, tenha muito cuidado com as percepções que nós temos, porque, como diz Provérbios, capítulo 14, lembra disso?
caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá em cabo de morte. Então você tem certeza que o seu bem-estar, não basta ter bem-estar, tem que estar fundamentado o nosso bem-estar, para que o nosso bem-estar seja o reflexo, de fato, de bem-estar. Jesus Cristo falou por intermédio da pena de Paulo, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. O problema é que a galera quer ter paz com Deus fora da justificação em Cristo Jesus. Ih, irmão, esquece isso. Os judeus tentaram isso. Ignorando o método de justiça de Deus, tentaram estabelecer a sua justiça própria. Tem muito judeu aí, tem muita gente que é igual ao judeu. Tenta fazer a mesma coisa. Estabelecer a sua justiça própria. Irmão, a sua impressão de bem-estar vai levar à perdição. Por isso que ele diz o contrário. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. No verso 33, mas, uma conjunção de ideia contrária, o que me der ouvidos, porque tinha nego que não queria dar ouvido, que rejeitava o clamor de Deus, que Deus estendia a mão e ele deixava Deus no vácuo. Tem gente até hoje e vai ter gente assim. Mas eu estou avisando, quem avisa amigo é. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Significa que o ambiente será uma falsa impressão, onde o cristão tem que ser quase como que alguém alienado, olhando a realidade à sua volta, fingindo que essa realidade não existe. Não, irmão. Fingindo que não há insegurança, fingindo que não há razões para intranquilidade, fingindo que o mal não existe. Não tem nada disso. Tem nada de fingir nem viver de maneira alienada. Aliás, tem dois conceitos de alienação, né? Uma alienação é que eu não consigo consumir aquilo que eu mesmo produzo. O outro conceito de alienação é que eu produzo alguma coisa que eu nem sei qual é o produto final, porque eu estou só numa parte. Então tem dois conceitos de alienação. Mas, levando em consideração que eu não consumir aquilo que eu produzo, então não é a ideia de um cristão viver de maneira alienada, pelo contrário. O contrário disso aqui, o que não me der ouvidos habitará inseguro, intranquilo e com temor do mal. Então, se nós dermos ouvidos a Deus, significa que não haverá insegurança, razões para a intranquilidade e a existência do mal? Não! Eu não ignoro as razões para isso, mas eu também não vou ignorar as razões para, a despeito disso, eu ter tranquilidade, segurança e sem o temor do mal, não chamando conjuração o que outras pessoas que não têm Deus chamam de conjuração. A gente não pode ter os mesmos temores, os cristãos não podem agir como se fossem órfãos, já que eles não órfãos são mais, porque eles foram adotados por um Deus que introduziu a vida de cada um deles na família de Deus. O que significa que se a gente quer tranquilidade, a gente tem que prestar muita atenção à pergunta que evoca de nós uma resposta. Quem nós vamos ouvir? Você vai ter que decidir isso. Eu não tenho como decidir isso por você. Você não tem como decidir isso por mim. Quem nós vamos ouvir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que até mais. Quem nós vamos ouvir vai definir quem ou como nós reagiremos no presente momento. O meu desejo, o desejo da palavra, é que a gente ouça aquilo que Deus diz. Porque se a gente ouvir, eu não posso negar isso. Capítulo 3 diz assim, de Provérbios. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, presta atenção, e refrigério para os teus ossos. Eu não tenho como negar isso aqui. Significa que a gente não vai ficar doente, não é nada disso. Mas eu também não posso negar que se eu preciso fazer o que está descrito anteriormente. No verso 5, eu confiar a Deus de todo o coração e não for parcial. Se o verso 5, não te estribes no teu próprio entendimento. Se eu me estribar, confiar naquilo que eu mesmo interpreto da realidade e não naquilo que Deus interpreta da realidade, porque Ele é o Criador da realidade. Se eu reconhecer a Deus em
todos os meus caminhos e não em alguns dos meus caminhos, tentando fazer quase como que um Titanic da vida, onde determinados galpões do navio da nossa existência andem cheios de água, desde que haja uma determinada forma de nós andarmos nos caminhos de Deus, sem deixarmos os caminhos que são antagônicos aos caminhos de Deus e que exigem da vida de cada um de nós escolhas e posturas. Se nós não formos sábios aos nossos próprios olhos, se nós temermos ao Senhor, temermos ao Senhor. O Jesus mesmo disse: vocês precisam aprender, não é temer a Deus, aquele que pode fazer alguma coisa contra nós, mas sim aquele que pode fazer alguma coisa contra nós depois da morte. Se nós nos apartarmos do mal, não adianta nada, diz que temer a Deus e faz tudo que os caminhos do mal diz que Deus disse que não era para fazer, e a gente anda nesses caminhos. Percebe? Existem pressuposições, existem posturas de antemão que precisam ser tomadas. Existem escolhas que são de única e exclusividade da competência de cada um de nós. Que se eventualmente cada um de nós tomarmos essas posturas, assumirmos estas escolhas de maneira privada e pública, como não vou falar porque ainda vai ser dito, ainda depois eu falo isso aqui, mas a ideia de nós assumirmos essas posturas, aí sim, ele diz, se assumirmos tudo isso, isso vai ser saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Vai haver um reflexo na vida material, a ponto de haver tranquilidade, e os nossos próprios ossos sofrem. Como Davi dizia, né, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem gente que a grande questão não é se nós erramos. Tá, eu sei que isso é uma questão, eu sei disso. Mas a grande questão é a postura diante dos erros. Exatamente para que os erros sejam cada vez menos frequentes na vida de todos nós. Para que haja refrigério, saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Tem gente que você percebe no corpo os caminhos que eles escolhem, no corpo. Então, se nós queremos ter uma inquietude menor, uma tranquilidade maior, uma segurança a despeito da insegurança, uma paz a despeito da falta de paz, uma tranquilidade a despeito da intranquilidade, uma absoluta segurança em Deus, mesmo que o mundo seja um fator gerador de insegurança, a gente precisa fazer isso que Provérbios está dizendo à vida de todos nós. Ele até diz mais, lá na frente: andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé, e quando te deitares não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Aí o camarada vai dizer: mas eu tenho insônia. Relaxa que o texto não tem nada a ver com ter insônia, não. A questão não é essa. A questão é a nossa postura diante da vida. Que se eu tomar uma postura adequada diante da vida, eu não vou ter reflexos disso na hora de dormir. E vai ter tranquilidade no coração. Porque eu sei, que mundo que eu vou criar os meus filhos? No mundo de Deus, no mundo onde Deus governa, no mundo onde Deus é o diretor, Ele é o dono da história. Para de querer exacerbar a ação maligna, exacerbar a ação do coração humano, como se eles fossem absolutamente superiores à ação divina. Eles existem, mas eles não são páreos para a tranquilidade que Deus pode trazer em todos aqueles que fazem tudo isso que Provérbios está dizendo para a gente fazer. Muito bem. Dito isso, ele vai dizer até mais, aliás, antes que alguém me pergunte, Provérbios capítulo 3, verso 23 e 24, que é o que eu estava lendo, tá bom? Provérbios 3, 23 e 24, beleza? Segue o barco. Provérbios 6, ele vai dizer, olha que interessante, hein? Sobre essa questão de ter tranquilidade quando a gente anda diante de Deus. Ele diz assim, verso 22, 21 e 20. Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe.
ata-os, o quê? Estes mandamentos, perpetuamente ao teu coração e penduras no teu pescoço, de maneira que fique acessível e constante na sua vida. E aí o resultado, verso 22, quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Então, se nós guardarmos os mandamentos e as instruções do nosso pai e mãe, quando estes, obviamente, são mandamentos e instruções advindos da palavra, é óbvio, né? E colocarmos no nosso coração, pendurarmos no nosso pescoço, ele diz assim, que os resultados virão no caminho, ao deitar e ao acordar, ou seja, o tempo todo. O problema nosso é que a gente não quer ouvir aquilo que pai e mãe tem para ensinar, quando o pai e mãe crente tem para ensinar a coisa que Deus ensina na sua palavra. Aí fica difícil, velho. Todos nós, acho que já dissemos em algum momento, nossa, como eu queria ter 25 anos com a cabeça de 40. Evitaria tantos problemas, tantos mal-estares. O pai vai ensinar, a mãe vai ensinar, os filhos ficam bicudos, não quer ouvir. Quantas eu já vi mulheres, quando têm filhos, vão lá dizer, mãe, me perdoe porque eu não sabia que criar filha desse jeito. Mulheres quando tem, marido também, tá? Só estou falando de maneira aleatória, qualquer um. Quando tem filho, aí volta para lá, nossa, pelo amor de Deus, hein? Esse seu neto aí, ó, pai, o bicho é o cão chupando manga, com dor de barriga e dor de dente. E aí o pai e a mãe vira para ele e fala assim, você era igualzinho. Aprender a ouvir o que outros com mais tempo têm para nos dizer, aprender a ouvir aquilo que outros, que Deus já talhou, já moeu, Deus já trabalhou na vida deles. Eles não têm tudo para ensinar, mas eles têm alguma coisa para ensinar. Presta atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso economiza tempo na vida, simples assim. Eu não poderia deixar de falar de Provérbios 24, já que eu queria arrematar Provérbios, né? Eu nem sei quanto tempo nós temos aqui. Meus universitários aí vão me falando aí quanto tempo eu falei aqui, que eu empolguei, hein? 42? Vixe! Então, só vamos terminar em Provérbios 24. Diz assim, verso 1, não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. Cara, inveja dos malignos, nossa, velho, que viagem. Isso é a inveja do maligno. Seja macho para reconhecer logo que tem, né? O cara maligno, maquina o mal, trama quando ele deita na cama. E aí você e eu queremos invejar uma pessoa assim. A pessoa, ele não precisava nem dizer isso. Mas se ele diz é porque isso acontece, mano. Dos crentes sentar lá, nossa, como eu queria ser como Acais. Quando a maracutaia veio lá em volta, o cara se deitou e virou, deu vazão à malignidade do seu coração. Eu queria ser assim. Tem alguns até que falam, nossa, velho, eu tenho medo de mim, porque ó, se eu falar o que eu estou pensando, não era nem para estar pensando. Né? O cara acha que é uma virtude. É uma benção não falar, mas, irmão, cuida do coração, porque nem para pensar não é. Então ele diz assim, verso 5, ele constrói uma argumentação, porque ele diz assim, mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então a força do músculo do coração precisa ser mais forte do que a força dos músculos do corpo. É óbvio que eu estou usando uma metáfora, beleza? Então os músculos do coração, da alma, eles têm mais valor para produzir alguma coisa do que os músculos do corpo físico, ok? Então, se a gente entende isso, aí lembra que eu falei para vocês? 24:7, a sabedoria é alta demais para o insensato, é por isso que o insensato procura sabedoria e não acha. Por quê? Porque procura igual a cara dele depois que ele não tem um instrumento suficiente para subir e achar onde a sabedoria está. Por quê? Porque Deus não se deixa achar por gente que é petulante, por gente que é soberba, arrogante, e pode procurar inconstante em todos os seus caminhos, não sou eu que estou falando. Tiago vai dizer que não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, inconstante em todos os seus caminhos, homem de ânimo dobre, homem de duas almas. Salmo 78 coloca a inconstância do lado de pecado da bruxaria. A gente fala da bruxaria, mas não pega na inconstância, a gravidade que existe nela, a inconstância na santidade, onde o próprio Paulo vai dizer como um clamor
para que Deus nos conduza à constância de Cristo, porque se tinha uma coisa que Cristo era, é constante, e a gente é abençoado. Por isso que Provérbio vai dizer que os filhos experimentam a paz no temor dos pais. Por quê? Porque quando a gente teme a Deus, há constância nos nossos caminhos, ok? Então, é por isso que a sabedoria é alta demais para o insensato. Dizendo isso, ele vai dizer, então, se a gente prestar atenção e evitar esses caminhos, ele diz no verso 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Cara, esse texto é tão interessante, porque primeiro mostra a nossa fragilidade. Segundo, mostra quais são as reais necessidades. A necessidade é que no tempo da angústia apareçam os verdadeiros líderes. A necessidade é que no tempo da escassez apareçam aqueles que têm estocado na sua alma frutos e dignidades o suficiente para, a despeito dos momentos em que vivem, darem frutos a ponto de alimentar até os outros. Porque ter fruto para dar na época da fartura, todo mundo tem, mano. Viver, ser líder na época em que as coisas vão bem, todo mundo quer. Quero ver na época em que o trem aperta. Quero ver na época em que a gente diz assim, vamos separar os homens dos meninos, os espirituais dos não espirituais, os homens que andam com Deus daqueles que andam longe de Deus. Isso. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Então, uma das razões para a angústia se estabelecer é para mostrar o real estado do nosso coração, se somos de fato fortes ou fracos. Se existem elementos dentro de nós o suficientes para darmos conta daquele período de angústia ou não. Se existem circunstâncias na nossa vida em que existe saldo para nós gastarmos na nossa conta espiritual, no momento em que não há elementos para buscarmos encher a nossa alma, porque o ambiente externo é um ambiente de morte, é um ambiente de escassez, é um ambiente da falta de fruto, é um ambiente onde não tem alimento para o nosso corpo, onde não tem água para beber. Portanto, a angústia se estabelece para mostrar se a gente precisa melhorar na nossa coragem, se está pequena a nossa coragem. Muito bem. Eita, hein? Que falar mais aí, mas eu estou achando que tá bom, né? Deu. Estou empolgado. Hoje eu estou empolgado. Eu vou gravar logo outro aqui da outra escola dominical. Não, relaxa. Meu desejo é a gente prestar atenção, resumindo hoje. Quem a gente ouve é muito importante. O efeito de quem a gente ouve cai sobre nós. E as circunstâncias se estabelecem para saber se a gente tem saldo na nossa conta bancária ou se nós estamos devedores faz muito tempo. Meu desejo é que Deus abençoe profundamente todos nós, a ponto de buscarmos naquele único que disse assim: aquele que comer a verdadeira comida e beber a verdadeira bebida, jamais sentirá fome e sede. Viverá uma vida abundante. E Jeremias 17 vai se manifestar na vida desses que andam fincados, enraizados no manancial de águas vivas. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude nesse processo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Ela é desafiadora, ela é inspiradora, há tantas coisas para pensarmos, refletirmos. Muito obrigado por isso. É mais do que somos capazes de dar conta, mas pedimos que aquilo que em conta-gotas o Senhor cede à vida de todos nós seja suficiente para iluminar, para refrescar, para dar um dia a mais de vida, para nos dar um plus no nosso tempo, para que possamos aproveitar o tempo hoje que foi desperdiçado ontem, para que possamos aproveitar o homem e mulher transformados que somos hoje,
e evitarmos o homem e mulher que fomos ontem, para que possamos sentir o cheiro daquilo que ainda seremos amanhã. Então abençoa-nos, protege-nos e ajuda-nos, para que dia após dia nos pareçamos cada vez mais com Cristo, o nosso irmão mais velho, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.